Congresso pode votar hoje o projeto que muda a lei de diretrizes orçamentárias e estabelece nova meta fiscal para o país. Após divulgação de gravações, Romero Jucá se afasta do Ministério do Planejamento e Senado homenageia hoje, em sessão especial, indústrias que se destacaram no Brasil. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. O senador Romero Jucá deixou o cargo de ministro do Planejamento após o jornal Folha de São Paulo revelar gravações em que o político conversa com o ex-senador Sérgio Machado. No plenário do Senado, a oposição ao governo interino criticou o conteúdo dos diálogos. O plenário foi dominado pela repercussão das denúncias contra o ministro do Planejamento, Romero Jucá. A manchete, a capa do jornal Folha de São Paulo, mostra que, em gravação, Jucá sugere pacto para deter Lava Jato. A manchete bastaria, senhor presidente. A manchete do jornal, por si só, senador Telmário, já fala tudo. Vamos repetir aqui, Vossa Excelência gosta muito de dar ênfase em algumas coisas e às vezes eu acho que é muito importante. Em gravação, Jucá sugere pacto para deter a Lava Jato. A oposição ao governo interino de Michel Temer não poupou o colega do Senado. Presidente Michel Temer, o mínimo que Vossa Excelência tem que ter é respeito pelo povo brasileiro. O mínimo que Vossa Excelência tem que agir, é proteger a democracia brasileira. Vossa Excelência não tem o direito de macular, de manchar a República Brasileira. Vossa Excelência tem a obrigação moral, se é que Vossa Excelência tem força, de tirar imediatamente esse ministro para que ele possa explicar, fora do poder da caneta, essa sua fala que hoje é trazida aqui pelo jornal Folha de São Paulo. Quem gravou o presidente do PMDB, Romero Jucá, não foi nem a Polícia Federal, a mando ou a partir de um mandato judicial, não foi nenhum adversário, quem gravou foi um importante aliado, uma das pessoas mais importantes do próprio PMDB. E é isso que choca. Quem estiver nos assistindo na TV Senado, esteja se perguntando, puxa, mas só estão os senadores? Cadê os senadores do governo? Cadê os senadores do PSDB? Cadê os senadores do PMDB? Sumiram nesse debate hoje aqui. Do DEM. Cadê o senador Ronaldo Caiado? Cadê o senador Cássio Cunha Lima? Cadê os líderes do PMDB? Num dia tão importante como esse? Saíram do plenário, sumiram. Segundo o jornal, Jucá teria sugerido um pacto para barrar a Operação Lava Jato. O ministro admitiu que se encontrou com Sérgio Machado, mas afirmou que as conversas foram descontextualizadas pelo jornal. Mesmo assim, o PSOL entrou com uma representação no Ministério Público Federal pedindo a prisão preventiva de Jucá por obstrução da Justiça. Já o PDT promete representar contra Jucá no Conselho de Ética do Senado. E aqui no Senado tem que ser tomadas as mesmas medidas que foi tomada com relação ao senador Delcídio. O Senado não pode adotar 2 pesos e 2 medidas. Mesmo sob protestos da oposição e até de aliados, Romero Jucá ainda esteve aqui no Senado acompanhando o presidente interino Michel Temer para entregar a proposta de meta fiscal do governo. Na saída, disse que consultou os advogados e resolveu questionar a Procuradoria-Geral da República se há irregularidades nas conversas divulgadas. Até que saia a resposta, Jucá se afasta do Ministério do Planejamento e volta ao mandato de senador. Na medida em que colocar esse documento lá no Ministério Público Federal, vou conversar com o presidente Temer, vou pedir licença do Ministério enquanto o Ministério Público não se manifestar. Vai responder, a minha indicação é que fique respondendo pelo Ministério o doutor Diogo Oliveira, que é o meu secretário executivo. Durante a entrevista houve protestos. Eu queria registrar. Jucá chamou as manifestações de manipulação. Disse ainda que apoia as investigações da Operação Lava Jato e respondeu que não tem medo de uma possível representação no Conselho de Ética. Nós vamos fazer o enfrentamento aonde precisar fazer. Nós não temos medo de cara feia nem de gritaria, principalmente de gente atrasada, de gente irresponsável que quebrou o país. Portanto, no PMDB, no comando do PMDB, nós faremos o
enfrentamento e vamos aguardar a manifestação com toda a tranquilidade do Ministério Público Federal, porque eu estou consciente que não cometi nenhuma irregularidade, muito menos qualquer ato contra a apuração da Lava Jato, que eu apoio. No início da noite de ontem, o presidente interino Michel Temer divulgou nota à imprensa. Temer disse que o ministro Romero Jucá afastou-se do cargo por conta própria até que sejam esclarecidas as informações divulgadas. Na nota, o presidente interino registra o trabalho competente e dedicado de Romero Jucá na formulação de medidas para combater a crise financeira. Michel Temer diz ainda, abre aspas, conto que Jucá continuará, neste período, auxiliando o governo federal no Congresso de forma decisiva, com sua imensa capacidade política. Fecha aspas. O Congresso tem sessão marcada para hoje, às 11 horas, para tentar votar o projeto que muda a meta fiscal do país e estabelece um déficit nas contas públicas de 170 bilhões e 500 milhões de reais. Mas, para ir ao plenário, a matéria ainda precisa ser aprovada pela Comissão Mista de Orçamento. O presidente interino trouxe pessoalmente ao Congresso o documento com a nova meta fiscal. No percurso até a presidência do Senado, Michel Temer ouviu protestos. 4 ministros, entre eles Romero Jucá, do Planejamento, e Henrique Meirelles, da Fazenda, participaram da entrega do documento ao senador Renan Calheiros. Renan garantiu que a sessão do Congresso está mantida para esta terça-feira. E o que está em jogo não é o Michel, é o interesse nacional. O ministro do Planejamento disse que as denúncias contra ele na Operação Lava Jato não devem interferir na votação da meta fiscal. A meta é uma meta de governo, a meta é uma meta que foi feita por mim e pelo ministro Meirelles. A meta ela é técnica, ela é um dado de responsabilidade e, portanto, nós vamos aprovar a meta. Mas, no plenário, senadores da oposição ao governo interino alegavam que não há clima político para votar, nem tempo hábil para analisar as mudanças. Nós vamos entender o que nós estamos mudando dessa meta. E, principalmente, porque nós estamos com uma crise no Ministério do Planejamento, que é o ministério condutor desse processo. Cabe à Comissão de Orçamento dar um parecer sobre a matéria antes que ela siga para o plenário do Congresso. No fim da tarde, os líderes dos partidos no colegiado se reuniram a portas fechadas. Romero Jucá participou. A meta fiscal em vigor prevê um superávit de 24 bilhões de reais para este ano. Em março, o governo de Dilma Rousseff havia enviado uma alteração da meta para cerca de 96 bilhões de reais negativos. A proposta encaminhada pela equipe de Temer é de um déficit ainda maior, 170 bilhões. É uma questão numérica só, foi aproveitado quase tudo da proposta do governo anterior. Ela apenas enxugou algumas coisas para poder facilitar os próprios ministérios e aumentou essa previsão só aí do déficit que dá toda essa polêmica. A comissão não conseguiu votar a proposta por falta de quórum. O presidente da CMO marcou nova reunião às 10 da manhã desta terça-feira, 1 hora antes da sessão prevista no plenário do Congresso. Se o Legislativo não aprovar uma revisão da meta até o dia 30 deste mês, o país terá de fazer contingenciamento, pois o resultado primário vigente já é considerado impossível de ser executado. A nova meta fiscal para este ano só pode ser votada pelo Congresso depois que os parlamentares analisarem 24 vetos presidenciais. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A fusão do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações, proposta pelo governo interino de Michel Temer, será debatida em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. A Comissão de Direitos Humanos tem na pauta projeto que reajusta a pensão especial devida às pessoas com a síndrome de talidomida dos atuais R$ 359,63 para R$ 800. A talidomida é provocada por um medicamento que, ingerido por mulheres grávidas, provoca danos na formação do feto, como encurtamento de membros e outras deficiências.
E a primeira reunião de trabalho da Comissão Especial do Impeachment, após o afastamento temporário da presidente Dilma Rousseff, marcada para hoje, às 11 horas, foi adiada para amanhã, no mesmo horário. O prazo para a presidente afastada apresentar sua defesa na comissão termina no próximo dia 1º de junho. O Senado realiza logo mais às 11 da manhã uma sessão especial para a entrega do diploma José Hermílio de Moraes. O prêmio foi criado em 2009 para homenagear empresas e empresários de destaque no setor industrial brasileiro. O prêmio é entregue a cada ano em sessão especial do Senado, durante a Semana do Dia Nacional da Indústria, celebrado em 25 de maio. Os homenageados são escolhidos por um conselho formado por 15 senadores. O diploma leva o nome de um grande empresário pernambucano que fez carreira em São Paulo. José Hermílio de Moraes também foi senador de 1963 a 1971 e ministro da Agricultura. Ele é o fundador do Grupo Votorantim, ainda hoje uma das empresas mais bem-sucedidas do país nas áreas de cimento, mineração e metalurgia, siderurgia, celulose e papel, entre outras. Nesta 7ª edição, vão receber o prêmio os empresários Abílio Diniz, paulista, fundador dos supermercados Pão de Açúcar; Jandir José Milan, catarinense radicado em Cuiabá, atua no setor moveleiro, preside a Federação das Indústrias de Mato Grosso e é vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. José Augusto Vieira, sergipano, tem negócios nas áreas de alimentos, agropecuária, embalagens, construção civil e exportação. Outras notícias você acompanha na nossa página, na internet ou aqui ao longo da nossa programação nos boletins do Senado Agora. Até a próxima.